Bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de hoje. Vou iniciar com a nossa chamada e o assunto de hoje é de comunicação assíncrona e síncrona. Então, Amanda. Presente. Vou aumentar aqui meu volume. Ângelo. Antônio. Presente. Ariel. Presente, professor. Arthur. Presente, professor. Bruna. Presente, professor. Carla. Presente. Carlos. Presente. Clara. Presente. Denner. Presente, professor. Diane. Presente. Elivan. Presente. Felipe. Presente. Gabriel. Henrique. João Pedro. Presente. Nunes. Victor. O Nunes mandou no chat. Presente. O Nunes mandou no chat. Obrigado. Camila. Presente. Lucas. Rangel. Célio. Marcos. Eu, Presente. professor. Marcos Paulo. Presente. Marcos Vinícius. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus. Presente. Murilo. Natália. Rafael. Presente. Costa. Robert. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Tuíla. Eu. Victor. Presente. Vinícius. Yasmine. Presente. Certo. Alguém chegou durante? Eu, professor. Lucas Rangel. Já. Bem. Muito bem, vamos iniciar com o compartilhamento deste link no chat. Vou colocar também no mudo. Deixa eu ver aqui. Um RN, né? Bom, você também está no Moodle para vocês estudarem depois. Aqui, eu aproveitei já esse material público e pronto do professor Hélio para facilitar a explicação, primeiro, da diferenciação entre uma comunicação serial síncrona e uma comunicação serial assíncrona. Normalmente, a comunicação paralela
ela é síncrona, então não tem sentido discutir isso. O que seria a comunicação serial? Primeira coisa, a comunicação serial, ela é o envio de bits. Então, eu vou colocando aí no chat algumas coisas, porque eu não vou usar uma apresentação pronta. Existem muitas apresentações prontas, inclusive na USP, lá que eu gosto de usar, do professor Marcelo, tem algo pronto, mas eu quero usar uma explicação simples aqui. Por exemplo, você quer me mandar um oi. Tá aí o oi. Mandei um oi. Como que ele chegou até você? Primeiro, tem que perguntar qual que é a codificação. Qual que é a codificação? Qual codificação a gente está usando hoje na internet, normalmente? Das que vocês viram até agora. Cri, cri, cri? Ninguém? Como, professor? Repete a pergunta, por favor. A pergunta está no chat. Por favor, coloquem no chat também, que eu vou usar o chat. O TF8, a Mariana sugeriu. Sim, muitas coisas hoje são usadas o TF8. O TF8, ele é igual ao ASCII até 256. Ou seja, enquanto for um byte. Por isso o 8, o TF8. E alguns caracteres especiais, como algumas letras gregas, por exemplo, ele pode passar do 256 e precisar de mais, como acentos, algumas, ele vai passar do 256. Então, o que acontece? Ele vai usar 2 bytes, mas o padrão ele tenta se igualar ao ASCII quando for compatível. E tem o TF16. O TF16, ele deixa a parte alta zerada, mas ele usa 2 bytes ao invés de 1, quando é compatível com o ASCII, por exemplo. Então, vocês podem digitar no Google codificação e ir direto para sites da norma, e que tem toda a documentação, por exemplo, do TF8, do TF16 e assim por diante. Por que eu chamei a atenção para a codificação? Se vocês ainda não entenderam que a codificação ASCII, por exemplo, é um binário codificado e que eu dou representação, eu que dou significado à sequência de bits, fica difícil aí a gente ter aula de comunicação serial. Porque a comunicação serial pega aquele oi, vamos voltar ao oi. O oi são 2 letras. E são, então, 16 bits. 8 bits para o, vou pôr agora entre aspas, e 8 para i. Aí eu pergunto, qual que é o valor do o, ou do o, e do i em ASCII? Qual seria o hexadecimal equivalente? Aí vocês podem pegar, eu vou compartilhar com vocês a tela do deixa eu me pegar aqui, ah, não, eu não estou com MCU. Bom, estou partilhando com vocês a tela do EDSIM. E apaguei aqui o código que eu tinha e vou fazer assim, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Vou mover para R0, o O, para ficar maiúsculo, vou pôr minúsculo. E vou mover para R1, o I. Também está maiúsculo. Vou dar uma assembler. Vou dar um passo. Olha o R0. 6F. Vou dar outro passo. 6,9. Se fizer a conta do alfabeto, o I está na mesma posição do O que o alfabeto na sua conta, do A, B, C, D, E. Então, agora, eu já sei que para mandar o O, eu tenho que ter 6F em hexadecimal, porque o computador não entende O, ele entende
o equivalente, o número equivalente. Então, agora que a gente já sabe, eu estou pondo aí de novo no chat, O igual a 6FH. E o I, o caractere I, é igual a 69H. Agora vamos transformar isso em binário. O que é transformar para binário? É simplesmente escrever 6FH igual número 6. 0, porque o 8 está desligado. 1, porque o 4 está ligado. 1, porque o 2 está ligado. 0, porque ele é par. Não está ligado 1. Então, nós temos aqui o primeiro nibble, 6, representado. Vou dar um espaço só para didática. E o F, todo mundo sabe que são 4 bits. E agora eu vou colocar B de binário. Ok? Então, esse aí, mandei agora 6F, quer dizer isso aí. E 69H é igual 0110 também. Vou dar um espaço. E o 9 é 1001. O 8 ligado e ele é ímpar. Então, tá aí o 9. Como que funciona a comunicação serial, então? Eu tenho que enviar esse byte por um duto, e aí eu peço a gentileza que vocês acessem o link que eu mandei. E o link que eu mandei, eu quero que vocês coloquem dentro lá do SPI, onde está escrito Master e Slave. Né? Master e Slave. Lá tem S-Clock, MOSI e MISO. S-Clock, MOSI e MISO. E aí tem lá os 8 bits. Esses 8 bits que eu coloquei aí, por exemplo, para o O. Né? Que é 0110 e depois tudo 1. Esses 8 bits estão naquela sequência lá da memória, onde o mais significativo é o primeiro que eu digitei. Observe que está em ordem reversa ali no desenho. Todo mundo está acompanhando? Alguém não está acompanhando, por favor? Quem não estiver acompanhando não está entendendo. Eu mandei um link. Estou pedindo para vocês acessarem um link e analisarem os bits lá do Master e Slave no SPI. Ok. Todo mundo acompanhando. Então, o SPI, ele permite uma comunicação síncrona. Síncrona tem sincronismo. Tem sincronismo, tem relógio. O relógio de sincronismo é o pino de S-Clock. Ok? Então, eu vou mudando o pino para 0 e para 1, e a cada mudança de estado, provavelmente na transição, o bit é transferido de um registrador para o outro. O nome desse registrador é um registrador que vocês deveriam, mas não viram, em eletrônica digital, é um registrador de translação. Eu acho que é esse o nome que se dá. Ele faz o shift, que a gente chama de shift da linguagem de programação C. Ela é feita com o sinal de maior ou de menor. E esse mesmo comando de maior e menor, que é assim, por exemplo, A2 menor 1, eu estou dando um shift. Agora eu estou no chat para quem quiser ver o comando do C para dar um shift. Ele também é o mesmo comando em muitas linguagens, que eu saiba. Quase todas utilizam essa mesma notação para fazer o shift de um bit. E se eu fizer a shift 2, eu fiz a rotação de 2 shifts. A verdade é que a gente usa um comando de rotação, né? No assembler RL ou RR. Ele rotaciona para a esquerda ou para a direita. E também RLC, RRC. A rotação com o carrier. A vantagem de fazer a rotação com o carrier é que eu jogo o bit no carrier e o do carrier vai para o bit. Então, isso permite eu pegar o bit que eu quero transmitir na mão, que é o carrier. Então, é mais comum usar, se eu fosse fazer o algoritmo de comunicação serial na unha, eu uso o RLC, o RRC, e eu faço um SPI ou um I2C. Mais abaixo aí tem a explicação do I2C. O I2C
Em relação ao SPI, ele tem apenas 2 bits necessários para a comunicação. Se vocês descerem aí abaixo, vocês verão que ele tem o SDA, que é o de dados, e o SCL. Qual que é a vantagem do I2C? A vantagem do I2C é que eu só tenho um pino de dados. Então, eu economizo fiação. Voltando para o SPI, eu tenho 2 pinos de dados. Um para o envio e outro para a recepção. Um TX, um RX, um MOSE e um MISO. O que é MOSE e o que é MISO? Está escrito acima do desenho. MOSE, Master Output Slave Input. Ou seja, é a comunicação TX, porque considerando o master, o master está enviando output. Então, o master é o TX. Se eu estiver olhando do lado do slave, o MOSE é o RX. Né? Tudo depende de um referencial. Né? Então, o MISO é o master input. Vocês já devem ter se encontrado com isso daí, porque vocês já devem ter tido a experiência de gravar uma memória flash. A memória flash utiliza muito o protocolo de comunicação SPI para fazer a gravação. Então, é comum dispositivos de memória ter o SPI como protocolo de comunicação para a gravação na memória. Já o I2C raramente é usado para comunicação com memória. Ele é mais comunicação de dados mesmo. Por quê? Exatamente por economizar um pino, já que a memória, a gente pode considerar que a memória... Não sei se vocês estão ouvindo um barulhão aí, tem um caminhão aqui. Vamos esperar ele passar. Ok. O master, então, o I2C, ele é mais útil para nós, exatamente porque com ele a gente pode ter uma linha de transmissão maior. Tem uma pergunta no chat, só um instante. Eu estou comendo bola aí, vocês avisam quando alguém postar. Aqui também tem um resumo de protocolo, certo? Muito bem. É um site de vendas de equipamentos, se eu não me engano, né? Deve ser o blog deles, não é isso? Angel? Isso, tá. Eu estou usando mais um site de didático exatamente para não falar que estou fazendo propaganda, tá? Mas lá em Embarcados você vai ter muito sobre isso também. Moral da história. Hoje em dia, com a internet, é quase insano uma aula dessa, uma aula informativa dessa, porque essa informação abunda na internet. Você tem abundância na internet. Então, eu não tenho por que ficar explicando e reexplicando o que está muito bem explicado em vários lugares aí na internet. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer um pouco de prática. Só que eu não vou fazer nem o SPI e nem o I2C. Por quê? Porque o simulador que eu tenho, que é o EDSIM 51, ele não tem esses 2 protocolos, ele não tem um periférico disso. Entretanto, pessoal, se vocês quiserem, o MCU 8051, ele tem um desses 2 protocolos, eu não me lembro qual, naquele periférico, no hardware virtual, chamado termostato, sensor de temperatura dele. Você pode trabalhar o sensor de temperatura apenas no indicativo de passou ou não de um valor, mas você também pode ler a informação do sensor, que é um conversor analógico digital, usando um protocolo de comunicação desses aí, síncronos. Agora nós vamos falar do protocolo de comunicação assíncrono. E qual que é o protocolo de comunicação assíncrono que a gente usa? É esse que está aqui embaixo, no EDSIM, que eu estou compartilhando com vocês, usando o ART. O ART é Universal Asynchronous Receive Transmitter. Então, ele é universal de genérico, de universal. Então, ele atende a todos os casos. Por exemplo, você quer fazer uma comunicação via Bluetooth, a camada física da rede é o hardware que faz o Bluetooth. Mas o protocolo de comunicação é o ART, ok? O ART de assíncrono.
Ah, eu quero fazer uma RS-232, deixei um material no Moodle sobre RS-232, deixei um vídeo sobre RS-232, deixei um vídeo sobre comunicação do PC com o PIC usando o ART. Então, para quem gosta do PIC, já vai ter lá uma explicaçãozinha bacana. E aqui, nós temos um hardware simulando como se eu fosse o PC, aqui onde está o RX do PC, esse RX aqui é o PC, ou seja, é o dispositivo remoto. E se eu quisesse mandar, vou mandar um oi, para o microcontrolador, eu iria clicar aqui, ele iria mandar o TX, ok? Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Eu vou carregar já um programa pronto, porque para economizar. Então, o primeiro programa que eu vou carregar é o básico. Esse básico, quando eu amplio a tela, você está vendo o texto, pessoal? Só para curiosidade. Sim ou não? Não, professor. Não, senhor. Nem agora? Também não? Não. Tá. Então, eu não vou poder ampliar aqui a janela. Ela tem uma limitação de colunas aí. O código aparece aqui, o comentário que não. Então, não se preocupe muito que eu vou comentar o código. A primeira coisa que eu criei foram as minhas constantes, IQ. E essas constantes, elas são para o compilador. O compilador que vai compilar a linguagem assembler, no caso. No C, você usa define. Aqui, a gente usa esse padrão. O nome, que eu vou dar à variável, igual ao valor da variável, ok? E aí, eu estou programando aqui, ó, uma velocidade de 4.800. Aí vocês podem falar assim, professor, eu não entendi essa velocidade. Claro que você não entendeu, você não deve ter lido nada a respeito até agora. Sugestão que eu dou, ler o datasheet na parte de configuração do timer para comunicação serial. A gente já viu a configuração do timer para contagem de tempo. Um trabalho foi contar tempo. E contar tempo com precisão é melhor no timer do que com delay, ok? Então, quem não aproveitou a oportunidade para estudar e tirar dúvidas de contador de tempo, vai ter a oportunidade de novo agora para estudar essa parte aqui de contagem de tempo. Então, lá no SCOM, Serial Controller, é o nome do registrador de 8 bits em que eu configuro. Eu marquei um SCOM vezes 2 para ele dar 4.800 usando 243. Quando eu uso 253, eu coloco um SCOM, o valor 1, que é um bit de controle da serial, multiplicador do timer. Então, ele já tem 9.600. Eu tinha feito uma planilha, deixa-me ver se eu estou com a planilha aqui, pessoal, que aí eu vou compartilhar com vocês a planilha. Planilha, vamos ver. Não é nesta página, é nesta página aqui. Vamos ver. Vou compartilhar se eu encontrar, né? Deixa eu ver aqui. Laboratório. Não está aqui. Onde será que eu coloquei? Vou abrir essa única planilha que eu encontrei para ver se é ela. Não, não é ela. Isso aqui é o exercício do DA. Vamos procurar aqui mais no laboratório. Não está aqui. Aqui, cálculo serial. Ok, eu tenho uma planilha aqui. Deixa eu ver como que eu vou compartilhar. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar a nova tela. Vou mudar de tela compartilhada para poder explicar um pouco melhor a ideia aqui. Só um instante, pessoal. Vou compartilhar agora a minha planilha eletrônica. Ela é uma planilha tão simples que eu tenho até vergonha de compartilhar, mas muita gente pode achar interessante porque
ela já entrega pronto. O que eu fiz? Eu li o datasheet, e as configurações possíveis para comunicação serial, né? E aqui está escrito, preenche os campos em amarelo. Então, por exemplo, se eu colocar um aqui no SCOM, é o multiplicador K da fórmula que você encontra lá no datasheet. Ele vai falar que o TH1, ou seja, o timer 1, tem que ser configurado com 242.98, gerando um erro de 0,01%. Olha só, pessoal, a comunicação é assíncrona. Assíncrona. Se eu tiver erro numa contagem de tempo assíncrono, automaticamente um relógio em relação a outro relógio, ou seja, um master em relação ao slave, eles vão estar contando tempo diferente e vai perder o sincronismo dessa comunicação assíncrona. Aí outros podem levantar a mão. Professor, mas a comunicação não é assíncrona? Como assim perder o sincronismo se ela já é assíncrona? Ela é assíncrona porque falta o clock, falta o sincronismo. Eu não tenho um pino dizendo que hora que o bit chegou, que hora que o bit foi colocado à disposição para leitura. Mas, a partir do momento que eu starto a comunicação, os dois microcontroladores, ou dispositivos microcontrolados, eles irão contar o tempo conforme a configuração de velocidade, para olhar ao mesmo tempo se chegou o bit ou não. E com o envio de um bit de bytes na sequência, ou seja, palavras muito grandes, hoje eu vim falar sobre, estou querendo mandar uma frase. Se a frase for muito grande, são muitos bits. Cada bit eu vou ter um erro de 0,01%. A cada 8 bits eu vou ter 8 vezes esse erro. A cada 16 bits, 16 vezes esse erro. E aí, uma hora, eu perco o sincronismo. Levanta a mão quem não entendeu o que eu falei agora. Isso aqui acho que é a mais importante da aula em relação a UART, comunicação assíncrona. Todo mundo... Alguém levantou a mão? Porque eu não estou enxergando aqui. Não, né? Então, todo mundo entendeu. Beleza. Então, voltando aqui à nossa planilha, o que eu tenho aqui? Eu tenho um calculado e o mais próximo arredondado. E ele calcula o erro em relação a isso. Se eu mudar aqui o K para 2, o erro aumenta. Mas eu posso vir aqui e mudar para 4.800. O erro voltou a diminuir. Venho aqui e mudo para 1. O erro aumentou muito. Mudo para 2 e põe aqui 9.600. 9.600 deu um erro. Coloco aqui um outro erro. Ou seja, aqueles números... Posso voltar para outra apresentação? Todo mundo entendeu aqui a parte da planilha? Alguém quer fazer alguma pergunta na planilha? Eu não entendi, erros são acumulados. Pensa num relógio. Vamos combinar que você, Rafael, tem um relógio e eu tenho outro relógio. E nós somos espiões. E estamos invadindo, ok? Estamos invadindo. Então, a gente zera o nosso relógio e a gente fala, começa a contar agora. E nós dois saímos correndo. E a cada 5 minutos você vai explodir uma bomba num ponto para distrair enquanto eu faço alguma coisa. Se você errar a hora de explodir a bomba, eles vão me pegar, porque eles vão estar atentos a mim e não à explosão da bomba. Entendeu o que é perder sincronismo? A única diferença aqui é que ele não vai explodir ninguém. Os dois estão preocupados em olhar o bit aquele bit que está sendo transmitido da palavra que tem um byte. Tudo bem? Então, perfeito. Vamos seguir, então, a ideia. Vou parar de compartilhar o Excel que calcula para mim qual que é o valor que eu tenho que colocar no timer. Volto a compartilhar o EDSIM, onde tem lá um valor. Então... eu coloquei aqui alguns valores fixos, K 4.800, K 9.600, K 19.200, a velocidade. E aqui a configuração, o 256 que vocês viram agora na planilha, o 242,90 e pouco que vocês viram, com o Mode 2, Mode 1, Mode 2. Tudo bem? Esses valores, pessoal, que estão aí na tela...
Para um clock de 12 MHz, ele tem aqueles erros que eu falei. Mas para um clock de 11, eu esqueci de comentar, eu vou pôr aí na tela. Eu vou pôr aí na tela, não, eu vou pôr aí no chat, tá? Eu vou pôr aqui no chat um clock. Muitos microcontroladores, se vocês comprarem uma placa de kit didático, elas virão com um cristal de 11 MHz 0592 e não de 12 MHz. Alguém aí já sabe responder por quê? Vai, tenta, arrisca. Mas vou chutar, professor. Seria para dar seria o cristal que gera uma onda que o processador melhor utiliza, tem um melhor desempenho, né? Não? Porque, Exatamente. Para esse de 11.0592, nós vamos encontrar um erro zero para velocidades como 9.600 e 19.200. Entendeu? Que são as mais usuais. Tudo bem? Entendi. Então, ele não vai perder o sincronismo por conta do relógio. Ele vai perder o sincronismo, sim, porque cada cristal tem, apesar da frequência ser 11.0592, existe uma incerteza não informada aí, entendeu? Todo valor medido tem uma incerteza. Nada é cravado. Então, essa incerteza é que faz perder o sincronismo. Mas, pelo menos, não é uma perda de sincronismo já conhecida como aquela que eu calculei agora na planilha. E naquela planilha, eu tenho a opção de mudar a frequência. Ou seja, eu coloco a frequência de 12 MHz ou de 11. Mudando a frequência, eu mudo o erro também. Então, se eu vier aqui em cima e trocar por 11.059, né, que é o valor que eu encontrei, colocando o ponto aqui, dando Enter, eu tenho agora uma frequência que é favorável para a minha comunicação. Entretanto, agora, o ciclo de máquina não é mais de 1 microsegundo, porque para ser de 1 microsegundo precisa de 12 MHz. Só tem que se atentar a isso, tá bom? Posso seguir, pessoal? Estou seguindo. Muito bem. Considerando isso agora, aqui eu coloquei a variável do SCOM, né? O modo escolhido e o ajuste do SCOM. Então, essas configurações que estão aqui, elas são do datasheet nos registradores que estão relacionados à comunicação serial. Observando que essa aula eu só vou me preocupar em mostrar como que eu configuro a serial de um microcontrolador baseado no que está escrito no datasheet. Ah, mas eu não vi o datasheet. Basta abrir o datasheet aí. Abra o datasheet do 851, você vai encontrar o SCOM e o PCOM. E os valores que eu coloquei são 80 e 50. Dá uma olhada nos bits e então pode tirar dúvidas. A aula tem que ser mais dinâmica, vocês têm que ter mais questionamentos, caso esteja tendo realmente dúvidas. Se não, vamos considerar que você entendeu o datasheet e conseguiu configurar aqui. Além disso, nos livros que a gente indicou, essa parte de comunicação está muito bem explicada, tá? Muito bem explicada mesmo. Então, vamos lá. Lembre-se que a gente tem 1 hora para fazer tudo aqui. Então, não dá para ficar enrolando demais. Eu estou fazendo uso do OR lógico com o PCOM e o valor de configuração que eu defini, que é o CAD constante meu e PCOM. O que eu fiz nessa linha, pessoal? Na prática. O que eu fiz nessa linha? Está escrito OR lógico, mas o que foi feito? O registrador PCOM, né, teve esse bit setado, porque ou 0 ou qualquer coisa vai dar 0. 1 ou qualquer coisa vai dar 1. Eu não estou alterando os outros bits, mas eu estou garantindo 1 no bit mais significativo, porque está lá 80H. 80H é 100000000. Por isso é tão importante vocês saberem
conversão hexadecimal para binário e não terem problema mais com isso, porque para eu programar um microcontrolador que tudo é binário, toda a configuração é binária, o binário se faz necessário, senão não flui o entendimento. E aqui no SCOM, diferente do PCOM, eu estou movendo, eu estou zerando o que eu quero zerado. Ou seja, diferentemente do PCOM, que tem configurações de outras coisas que eu não quero alterar, eu usei o OR porque eu não quero alterar as outras coisas. Já o SCOM, a minha intenção é alterar, eu quero alterar. Então, eu estou usando a minha constante e jogando no SCOM. Todo mundo entendeu quando que eu uso um move, quando que eu uso um OR ou um AND? O AND eu vou usar quando eu quero zerar o bit. O OR eu vou usar quando eu quero setar o bit. Todo mundo entendeu agora a aplicação dessas duas primeiras linhas de configuração? Quem ainda tem dúvida? Rafael, você ainda tem dúvida? Beleza. Então, essas duas primeiras linhas, eu simplesmente faço essa configuração que eu defini primeiro. Eu estudei qual o modo de comunicação serial que eu quero usar, 10 bits, 8 bits de dados, 7 bits de dados, 1 bit de paridade, 1 bit de marca, ou nenhum bit de paridade, 2 stop bits, 1 stop bit, tudo isso está lá no datasheet. Não vou entrar em detalhes, porque é muito simples. É tipo uma tabela verdade. Se você colocar 1 nesse bit, ele vai ser o modo 2. Se você colocar 0, ele vai ser o modo 1. E assim vai. Então, não tem necessidade de ficar muito preocupado com isso aqui. Eu escolhi um modo de programação, escolhi uma velocidade que eu joguei no TH1. Por que no TH1? Porque está explicando lá que para fazer comunicação serial assíncrono, a gente usa o timer 1 como relógio para dar o sincronismo dessa comunicação serial. Porque apesar dela ser assíncrona, cada bit tem que chegar na hora certa. Eu não posso mandar a uma velocidade e receber em outra. Então, eu primeiro combino. Você vai trabalhar com 4.800. 4.800 o quê? Bits por segundo. Bits transmitidos a cada segundo. Então, esse valor que a gente coloca no timer é para possibilitar essa velocidade em bits por segundo. Só isso. Então, se é por segundo, eu tenho que contar tempo. E aqui, então, eu estou configurando o baud rate. O nome de uma velocidade de comunicação serial assíncrona é baud rate. Baud rate de 4.800. Baud rate de 9.600. E o que quer dizer, na prática, um baud rate? Quer dizer bits por segundo. Se eu estou transmitindo 8 bits de dado e mais 3 bits de cabeçalho, um de start bit, um de stop bit e um de paridade, eu estou transmitindo 11 bits. Então, qual que é a velocidade real que eu consigo numa transmissão de 4.800 com 11 bits? Não é para você me responder, porque precisa calcular, mas é para você saber responder quando alguém perguntar. Então, se você sabe a velocidade em bits por segundo, como eu calcularia em bytes? Se para mandar um byte eu preciso mandar 3 bits de cabeçalho. Muito simples. Você tem que usar a conta do 11, porque são 11 bits. E se fosse 10 bits? A conta seria do 10 e ficaria mais fácil de fazer. Então, quando alguém vende para você, a velocidade é de 30 megas. Começa que ela errou no megas. Pode pegar o folheto, não está escrito megas no folheto. Porque megas, primeiro, é um prefixo. E o prefixo é mega. Gigas, está errado. É leigo falando. Uma vez, quando eu fui comprar algo de giga, eu pedi, por exemplo, um HD de 500, 720 gigabytes. O vendedor falou, eu tenho esse aqui de 500 gigas, eu tenho esse outro de 750 gigas, e eu perguntei para ele, você me desculpa, eu sou professor, eu posso te orientar em algo que você está falando errado?
E ele disse, claro, sem problema. Afinal de contas, eu sou vendedor e o cliente sempre tem razão, ele deve ter pensado. E aí eu falei que ele está falando gigas, mas não é gigas, é giga, porque é só um prefixo. E aí ele começou a me ofender. Cara, eu trabalho com isso todo dia. Eu estou vendendo com isso, fiz treinamento. Quem é você? Bababá, bababá, bababá. Eu falei, desculpa. Só que eu perdi a vontade de comprar naquela loja. Então, as pessoas são arrogantes, as pessoas não têm humildade, elas acham que sabem porque alguém ensinou errado para elas. Giga é um prefixo, mega é um prefixo, mili é um prefixo. Eu não tenho 200 milis, eu tenho 200 milivolts. Eu gosto de enfatizar isso, porque eu também dou aula de metrologia e que tem o vocabulário internacional de metrologia. E esse vocabulário ensina a gente como que é o certo. Então, como engenheiro, eu não posso ficar falando 20 gigas, 30 megas, e nem vocês, como futuros engenheiros. Então, quando a gente volta agora para o baud rate, a velocidade de 4.800 baud rate, quantos bytes por segundo seriam enviados? Você tem que fazer a conta. É dividir o 4.800 por 10, por 11, depende do tamanho do cabeçalho que você configurou ali no PCOM, ou melhor, no SCOM. O SCOM está configurando o modo escolhido de comunicação. O modo escolhido envolve o número de bytes de dados, o número de bits de cabeçalho, paridade, stop bit e também start bit. Dito isso, pessoal, é só fazer a conta. Então, quando aquela pessoa que está te vendendo 30 megas de velocidade de internet para tua casa, apesar de doer o ouvido esses 30 megas, ela está tentando te vender 30 megabits por segundo. 30 megabits por segundo, só que está com preguiça de falar tudo e muitos vendedores não sabem nem o que é que está vendendo, porque leram a cartilha que é 30 megas. Então, o que acontece é o seguinte, naqueles 30 megabits por segundo, quando você vai usar a sua internet, o seu navegador processa em kilobytes por segundo. E aí você fica frustrado. Poxa vida, eu contratei 30 megas e estou recebendo X kilobytes por segundo. Isso é uma sacanagem. Não é uma sacanagem, é óbvio. Você não perguntou a unidade, porque mega não é unidade. Mega é prefixo. Tem que perguntar a unidade, para não levar para casa, né, gato por lebre, e assim por diante. Alguma dúvida em relação à configuração aqui no T1, então, que dá a velocidade de comunicação? Tá bem tranquilo? Muito bem. Uma vez... Alguém vai falar? Fala, Felipe. Não foi, só confirmando, professor. Beleza. Então, aqui, uma vez confirmou, entendeu a configuração, essa parte aqui foi a de configuração, e esse aqui, o último aqui, foi inicia a contagem. Ok? E ele vai iniciar a contagem. Como o modo de operação do timer 1 selecionado foi de 8 bits com reload automático, eu não preciso me preocupar em resetar. O valor do H vai ser jogado no L toda vez que ele tiver um overflow. Tudo bem? É um modo de comunicação que eu escolhi para o timer. E aí, no loop principal, eu vou enviar 3 bytes. T. Esse aqui é o bit de controle para verificar se o envio já foi feito. Esse aqui é um controle para preparar para eu poder verificar se o envio foi feito de novo na próxima vez. Esse aqui é o envio. Por que que o envio é só mover o caractere para o SBuff e não tem aqueles rotates que eu falei? Alguém pode me dizer? CRI. Eu vou tentar... Entenderam a pergunta primeiro, né? Entenderam a pergunta, não? Eu quero saber... Eu estava mostrando a página na web, ou quando vocês estavam olhando a página na web que fala do MOSE e do MISO, os bits de comunicação síncronos, e também fala do SPI. Eu falei que o bit, o O, é transmitido bit a bit, 1, depois o 0,
o 0, depois o 1, depois o 1, depois o 0, e depois os 4 1s. Ele é transmitido do mais significativo para o menos, eu não enfatizei isso, uma vez, 1 bit por vez. E aqui eu estou simplesmente movendo um byte inteiro para um registrador chamado SBUF e não estou fazendo o rotate para pegar o bit e mandar. A pergunta é, por que dá para fazer isso aqui? Ninguém? Ok. Então eu vou explicar para vocês. O 8051, como muitos outros microcontroladores, eles vêm um informativo das features, ou seja, das características do que vem implementado dentro dele. E um periférico que está implementado dentro dele é a comunicação serial UART, Universal Asynchronous Receive Transmitter. Esse periférico, ele funciona em um pino específico. Qual é o pino? Aqui no P3, ó. Vamos dar uma olhada aqui no P3. Aqui não mostra qual que é o... mostra aqui, ó. P30, P31. Lá no final, UART RX, UART TX. Todo mundo viu onde está o mouse? Sim ou não? Um cor aí. Sim, senhor. Viu, né? Então, esses dois pinos, internamente, construtivamente, eles já têm um registrador de translação junto com SBUF. Ou seja, quando eu movo para o SBUF, eu estou escrevendo na porta serial. E o hardware, ou seja, via hardware, existe um hardware que vai perceber que chegou um SBUF novo e ele vai rotacionar e transmitir bit a bit com a velocidade configurada. E quando ele terminar, ele vai setar o bit TI, que tipo transmit e interruption, ou seja, é onde eu tenho que checar que ele concluiu a transmissão. Tudo bem? Certo ou não? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, Tranquilo, eu movo... Sim, pode falar, João. Não, só pode ficar tranquilo mesmo. Concordando. Então, quando eu movo para o SBUF, eu estou fazendo um TX a nível do 8051. Lembra que depende do referencial. E quando eu faço um mover o contrário, eu leio do SBUF. O que seria um mover o contrário? Seria isso aqui, ó. Move do acumulador o SBUF. Aqui eu estaria fazendo um RX. Eu estou recebendo do PC para o microcontrolador um dado. Tudo bem ou não? E, obviamente, se eu estou recebendo, eu tenho que antes, eu tenho que fazer um jump not bit para o RI, o receive interrupt. Ou seja, um bit que vai me dizer que o byte está pronto no SBUF. Mas nós ainda estamos só no TX. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é um loop em que eu transmito T, transmito T, confiro que eu transmiti, preparo para transmitir outra coisa. Transmito X, verifico se terminou, preparo para transmitir outro. Vamos rodar esse código? Porque o nosso tempo já está quase acabando. Então, eu vou colocar um stop, um breakpoint aqui, e vou rodar até lá. Parei aqui. Agora eu vou transmitir o TX. Eu vou dar um step. Eu movi para lá e rodou aqui no time 14 microsegundos. Eu vou dar outro step. Estou preso na verificação. 2 microsegundos, 2 microsegundos, 2 microsegundos, 2 microsegundos, 2 microsegundos. Lembra que estava no 14 e eu estou aqui esperando transmitir. Ainda não foi transmitido. Não foi transmitido, não foi transmitido. E eu vou esperar ele transmitir. E eu estou fazendo de propósito para vocês verem que é um tempo de hardware. Eu tenho que esperar esse tempo de hardware acontecer. E esse tempo está associado à minha velocidade. Eu esqueci que a minha velocidade é muito baixa. Eu vou pôr um breakpoint aqui e vou rodar para vocês verem o tempo.
Ok, parou. Ele parou ali, ó. 99. Estava no 14,99. Vou perguntar aos engenheiros calculadores aí. Quanto tempo levou para transmitir o T? CRI. Quanto tempo levou para transmitir o T? Ah, na verdade, eu acho que ele nem terminou, né? Deixa eu ver, cadê o PC aqui? Quanto tempo levou? Ó, o PC está no 17 agora. Quanto tempo ele levou para transmitir o T? Na verdade, é esse tempo que está aqui, ó. Até aquele 14 microsegundos. Quanto tempo levou? Vou dar o reset, vou dar o assembler e vou colocar os dois breakpoints aqui, ó. Vou rodar. Ele chegou aqui no 12, considerando também esse tempo aqui de desenvolvimento, de mover o T para o SBUF. Vou rodar de novo e ele parou aqui. Aquele 99 foi erro meu. Eu apertei o botão e ele não foi, tá, Rafael? Ó, o tempo foi 2 milissegundos, 269 microsegundos. E ele estava antes no 12 microsegundos. Então, eu tenho que pegar 2 milissegundos e 269 menos 12, que daria 2 milissegundos, 257. Esse é o tempo que ele leva para transmitir 1 byte. Se eu considerar mais esse tempo aqui dele dar o clear no bit, eu ponho mais um microsegundos no tempo aí de envio, porque eu uso esses 3 comandos para enviar o TX. Agora que vocês entenderam isso, eu vou simplesmente rodar. Aí vocês observam aqui embaixo que ele está rodando com erros. Por que ele está rodando com erros? Por causa da configuração de velocidade e paridade que não bateu com a configuração realizada no início aqui do 4800. Então, ele não está síncrono. E como que eu mudo isso? Mudando aqui a velocidade, eu não sei se ela está no 4 ou no 9, mas vamos pôr 2.200 aqui. Vamos rodar. Não, ele está com problema. Vamos voltar para o 4, vamos rodar. Ó, teve uma hora que foi um T, está indo erro, está tendo algum problema de sincronismo, tá? Não sei se foi por causa do 12 MHz, vamos rodar. Era o 12 MHz, está configurado para 12 MHz lá, o hardware. Ou seja, tem um bug, né, na parte de simulação de tempo aqui, que só funciona para 12 MHz. E observe, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, vou dar outro reset, vou rodar de novo. Observa que ele errou no início. A coisa mais comum que tem numa comunicação serial é o primeiro byte sair errado. Por quê? Ainda está sincronizando, porque é assíncrono, tá bom? Então, não basta eu só transmitir, se eu quiser segurança, eu tenho que criar um protocolo de comunicação. Um protocolo de comunicação com um byte fixo no cabeçalho, de início e de fim, para garantir que o pacote chegou inteiro, correto. E tem que ter um CRC, um checksum, de que os bytes transmitidos foram os bytes recebidos. Essa parte de protocolo de comunicação vocês vão ver em redes industriais, eu não vou entrar em detalhe aqui. Tudo bem? Então, o protocolo de comunicação você precisa criar para dar segurança à sua comunicação. Por quê? Porque é assíncrona. Ela é assíncrona. Vai bit errado, ó. Perdeu um bit aqui, mudou a letra. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, para concluir a aula de hoje, eu vou abrir aqui um outro código. E esse código aqui, ele tem também a parte de configuração. É praticamente a mesma coisa.
Só que ele tem um loop principal em que ele espera um botão e envia um comando. Eu posso, tirando esse comentário, esperar ele soltar o botão para ele não enviar o comando 2 vezes. Vamos rodar. Então ele está aqui, não está fazendo nada. Ele está esperando eu apertar o botão 0 aqui, ó. Apertei o botão, ele mandou, ou tentou mandar um liga. Soltei, ele saiu e está esperando eu apertar o botão. Apertei, ele mandou o liga. Ele perdeu 1 bit ou 2 no início, que mudou o L para D. Se você for abrir o L e o D em binário, vocês vão ver que provavelmente eles têm 1 bit de diferença ou 2, que foram os bits que deram errado na transmissão. Tudo bem? Então, eu aperto, ele manda um comando. Aperto, manda um comando. Observa que o comando que ele manda está relacionado aqui, né? Como se fosse para mexer com o motor lá, tá? É só um comando de liga mesmo. O que falta fazer nesse código? Falta fazer o RX. O que é o RX? O RX, olha aqui, send byte. Onde está o send byte? Cadê o send byte? Aqui, send byte. Move para o SBuff o que está no acumulador, espera o TI e zera o TI, preparando para a próxima. Send byte é isso. O que seria o receive byte? Eu já falei, é o contrário. Coloca o acumulador recebendo do SBuff, ao invés do TI é o RI. Ele tem, o 8051 tem 2 buffers SBuffer, o de recepção e o de transmissão. Por quê? Porque ele é full duplex. Ele aceita a comunicação ao mesmo tempo. Ele consegue ouvir o que está chegando e falar ao mesmo tempo, diferente do rádio amador. Rádio amador, você fala câmbio no final para o outro saber que está na vez dele de falar. Tá bom? Rádio amador, half duplex. Telefone comum, full duplex. Full duplex, ele tem 2 canais de comunicação, RX e TX. O que você vai fazer para casa para aprender e estudar? Você não vai ficar preso apenas ao uso do TX. Você vai fazer a recepção de dados também. Você pode atrelar o botão 7 para ele receber e ler o que está vindo do TX. E aí você escreve aqui uma ASDF e manda pelo TX. Entendeu a ideia? Ele tem um buffer. Ele vai ficar no buffer. Você recebe um, o outro está lá. Ele tem uma sequência de bytes. Obviamente, esse buffer não é infinito, mas tem alguns bytes lá. Eu não sei quantos bytes são. Então, para casa, vocês têm que fazer isso. Terminar a comunicação UART, fazendo agora a recepção do TX também. TX aqui seria deste periférico, no caso o computador, mandando para o microcontrolador. Lembrando que está invertido aqui a ideia, né? Essa interface homem-máquina aqui, eu estou como se eu estivesse monitorando de um computador. E como que eu faço isso na prática, professor? Na prática, você teria que ligar uma comunicação serial, o ART, por exemplo, RS-232, RS-422, RS-485. Você tem que fazer uma ligação, você vai precisar, então, de um hardware que tenha a placa em questão, né, de RS-232, porque os computadores de hoje só têm USB. E usando esse hardware, você poderia usar o terminal. Terminal é aquele hiperterminal, onde você recebe e manda comunicações para a serial. Lembrando que você pode trocar o canal de comunicação para RS-232, RS-422, RFID, Bluetooth, Wi-Fi. Existe já conversor de serial para Ethernet. Então, existe também conversor de serial para Wi-Fi, quando você não quer desenvolver o protocolo no próprio microcontrolador, ou o microcontrolador é muito simples e não tem condições de processar tudo, você usa um dispositivo feito para isso, que é um gateway. Ele faz a conversão para você. Abrindo para perguntas, pessoal. Nossa aula fechou em 1 hora agora, e agora são perguntas. Me ajuda aí. Alguma pergunta?
Eu notei que 3 já desistiram. 3 abandonaram no meio do caminho. Deve ter acabado a energia elétrica. E aí, nada? Ok. Então, esse trabalho para casa ele é não remunerado, porque nós temos aula sábado e na semana que vem acaba o semestre. Vocês têm um projeto final e já tem um trabalho para entregar. Então, não vou cobrar um trabalho de comunicação para entrega, mas com certeza é algo importante a ser implementado aí, principalmente no seu trabalho final. Então, se não for fazer por curiosidade, faça pelo menos para colocar no seu trabalho final o recurso de comunicação serial. A nota será melhorada com esse tipo de recurso lá. Estou encerrando a gravação aqui e agradeço a todos pela atenção. Tenham uma boa semana e até sábado, pessoal.